Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rebeca e eu tenho um convite para fazer, nesse mês de outubro ainda. Bora acompanhar uma série de mulheres incríveis feita por mulheres aqui nesse canal? Então, no vídeo de hoje eu trouxe a Letícia. A Letícia é uma amiga minha de longa data, minha madrinha de casamento, uma pessoa muito importante para mim e para minha família. E no vídeo de hoje ela vem compartilhando conosco o testemunho dela. Ela compartilhou a mensagem de uma mulher da Bíblia com quem ela se identifica. E eu tenho certeza que o testemunho da Letícia vai servir para fortalecer a tua fé, para te inspirar a acreditar nos milagres de Deus, porque eles são reais na tua vida, assim como foram na dela e na vida dessa mulher que ela usou então como embasamento para toda a nossa conversa de hoje. Bora pro vídeo? Então, gente, seguindo aí a nossa série de vídeos, né, de mulheres, ensinamentos de mulheres através de mulheres, eu trouxe hoje aqui mais uma amiga minha, que é a Letícia. A Letícia me conhece há bastante tempo, né? Mais ou menos aí alguns bons anos. A Letícia é uma amiga nossa, né, da nossa família. A Letícia foi minha madrinha de casamento. É uma pessoa muito importante pra mim. E a Letícia me ensinou o valor, né, de ser feliz, alegre, sempre sorridente, independente de qualquer circunstância. E de ser alguém que está sempre disposta a estender a mão, a ajudar, abrir mão da sua própria vida em favor do outro, né? Então essa é uma lição, aliás, duas, três, várias lições que eu aprendi com a Letícia e ela tá aqui hoje, né, pra gente conversar um pouquinho. Oi, gente, então como ela já disse, eu sou Letícia, né? Realmente conheço ela há bastante tempo. Inclusive ela descobriu esses dias que ela tem o dobro da idade do meu filho. Que ela tem que dizer que ele tem que respeitar ela porque ela tem o dobro da idade. Verdade. Mas é isso. Então hoje nós vamos falar sobre uma mulher que ela está na Bíblia, que muito me inspira, até porque eu tenho um filho, né, com o nome de Samuel por causa do Samuel da Bíblia, né, que é o filho de Ana, que a gente vai falar sobre Ana. Ana, então, ela era uma mulher que, naquela época, né, as mulheres que não podiam ter filhos, elas não tinham quase valor nenhum, né? Então ela era casada com Eucana, só que Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. E Penina já tinha os seus descendentes, já tinha os seus filhos, e Ana tinha o ventre cerrado, né, como diz na própria palavra. Ela não, ou seja, ela era seca, não podia ter filhos. E isso entristecia muito, né, a vida de Ana, porque uma mulher que não desse descendentes ao seu marido não tinha muita serventia naquela época. E além disso, né, além dela não ter o seu filho, ela era excomungada pela Penina, sua rival. Ela era humilhada, ela era sempre maltratada pelos outros, não pelo seu esposo, né? Porque Eucana amava muito ela e sempre disse que ela era a primeira e a mais importante na vida dele, independente dela ainda não ter dado um filho para ele, né? Mas ela sofria muito com isso. E todos os anos eles iam até o templo para levar as oferendas, no caso, né, os sacrifícios, né, para a expiação dos pecados e tudo mais, sacrifícios da família toda. E Ana ia, mas ia sempre triste, porque o seu semblante era triste. Porque como ela não tinha o filho que tanto ela queria, ela ia acompanhar o seu esposo e tudo mais. E tem até uma passagem, né, na Bíblia que Eucana diz para ela: mas eu não sou mais importante para ti do que 10 filhos. E aí ela diz: não, né, tu és importante para mim, mas com certeza toda mulher, ela sonha em construir a sua família e conceder os seus filhos, né? Ainda mais que a outra já tinha os filhos e jogava na cara, né? Mas então aconteceu que eles foram, né, no templo, e chegando lá, o sacerdote, ele estava lá, sentado, e Ana foi lá orar no templo enquanto Eucana estava lá fazendo as ofertas, lá dando no templo. E aí ela chegou e foi orar a Deus e falou com ele, né, que simplesmente aquilo que ela tinha no coração dela, né, que era o anseio da vida dela de ter um filho.
E sem abrir os seus lábios, ela ainda orava somente em pensamento com Deus, né? Ela falava que se porventura ela tivesse um filho, que Deus desse a graça para ela de ter um filho, ela entregaria ele ao Senhor. Ela consagraria ele ao Senhor, ela entregaria ele no templo, né? Depois dele desmamar. Só que nesse meio tempo que ela estava ali sussurrando e triste, aborrecida, o sacerdote ali vendo a cena ainda achou que ela estava embriagada, ainda disse para ela que ela tinha que largar o vinho. Só que ela estava lá e ela disse: não, Senhor, eu estou aqui falando com Deus, pedindo a Ele a minha graça, a minha dádiva, né? Que se porventura Ele me ouvir, né, que eu estou cumprindo um voto com Ele. E foi o que aconteceu. E aí o sacerdote ele disse então: filha, né, a partir de hoje que Deus te abençoe, que Ele ouça o teu clamor. Então a Ana, ela clamou, independente de gritar, independente de ela esbravejar, a todos ouvirem, não, mas ela é Deus, né? Muitas vezes a gente não precisa nem sequer abrir a boca, porque Deus, Ele conhece nosso coração, Ele sabe do que a gente precisa. E Ana, com seu coração aberto, disposto ali, ela derramou tudo diante do Senhor. E aconteceu que, daquele momento, Ana mudou o seu semblante. Quando ela levantou, que ela estava humilhada, prostrada na presença de Deus, ela mudou o seu semblante. Ela estava triste, ela não queria comer, ela não tinha mais motivos para sorrir. Tanto que o seu esposo estava querendo dar comida para ela e ela não queria saber disso. Mas naquele momento ela mudou o semblante. Eu até estou lendo um livro, né, que é de mulheres sábias, e tem essa parte de Ana que fala que naquele momento Ana, ela engravidou na sua mente. Eu achei bem interessante, porque muitas vezes a gente não está vendo tudo o que a gente precisa ou tudo que a gente está esperando em Deus, mas na nossa mente, no nosso coração, a gente já pode declarar que a gente é vencedor e que a gente já conseguiu aquilo que a gente tanto clama. Por isso que ela mudou o seu semblante, que naquele momento, antes mesmo dela conceder com o seu próprio marido, ela já, na sua mente, ela já tinha engravidado, ou seja, ela tinha convicção de que Deus tinha escutado a sua oração, o seu clamor. Então isso é bom, né? Porque a gente saber que Deus, Ele sempre nos ouve, independente quais são as circunstâncias da nossa vida, do que a gente passa, quais são os problemas. Eu não sei, né? De repente quem vai nos ouvir está passando por algum momento muito difícil, né, na sua vida, mas ela precisava muito de um filho e Deus deu a graça, né, de ter um filho. Então quando ela voltou e Eucana viu que ela tinha mudado o semblante, e aí ele perguntou: mas o que aconteceu? Deus ouviu o meu clamor, porque ela tinha convicção de que Deus tinha ouvido o clamor dela. E aí então, em seguida, Ana, ela engravida de Samuel, o profeta Samuel, que é tão importante, né, na Bíblia. Ele é tão importante que ele foi juiz, ele foi profeta, ele foi várias coisas. E realmente ela cumpriu com o voto que ela fez com o Senhor. Quando ele foi desmamado, ela foi e entregou ele ao templo. Ela entregou ele na casa do Senhor, para ele servir a Deus, né, todo o tempo. E Deus, Ele sempre nos honra, Ele sempre vai nos ouvir, independente das circunstâncias, mas nós também temos que cumprir, né, aquilo que a gente fala para Ele. E se a gente não for cumprir, é melhor que a gente nem fale, né? A gente sempre aprendeu isso. Se você vai fazer um voto com Deus, você tem que ter certeza que você vai cumprir, né? E isso aconteceu na vida de Ana, na vida de Samuel. E aí então eles foram felizes. Depois disso ela teve outros filhos também, né, Deus? Então, independente do que a gente vive, se muitas vezes você já ouviu que você não é capaz, você foi discriminado, você foi... Muitas vezes ela foi um motivo humilhada, de chacota, né? Humilhada, né? Por a Penina. Mas ela nunca desistiu, ela aguentou firme, porque ela sabia que ela confiava em Deus. E Deus, Ele sempre vai ter o melhor para nós. Então, se a gente já ouviu muitas vezes que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, que a gente possa fazer que nem Ana, entregar tudo aos pés do Senhor, entregar para Ele. E o clamor de Ana chegou até o coração de Deus, né? Deus, Ele achou graça na vida dela e Ele concedeu aquilo que ela mais sonhava, né? Tudo que ela queria. Então Ana é um exemplo para nós, mulher de fé, mulher de oração, mulher que dedicou, né, a sua vida e entregou aquilo que era de mais precioso para ela. Ela entregou para Deus.
né? Que nós possamos tirar bons ensinamentos, né, de Ana, porque eu me inspirei nela para pôr o nome do meu filho, porque eu sei que quando a gente passa por momentos de dificuldades, e eu já tinha perdido um filho antes, né? Então eu sabia que Deus, ele ia honrar a minha vida, a minha família, né, o meu esposo, mas foi isso que ele faz com a gente. Quando a gente tem o nosso coração voltado para ele, com certeza ele ouve o nosso clamor. Ele está sempre disposto a nos ouvir e derramar as bênçãos dele sobre as nossas vidas, porque o Deus, o impossível é a especialidade dele. Quando a gente não tem mais forças, Deus, ele vem e intervém porque o impossível para ele é fichinha. Para nós é impossível, mas para ele é barbado. É verdade. E me chama a atenção, e Ana, também a questão dos sonhos, né, que a gente tem. E Ana, ela ousou sonhar os sonhos de Deus, né? Que além de realizar o sonho dela, de ter um filho, né? Ela dedicou ele para Deus, para que ele fosse aquilo que Deus quisesse. E o profeta Samuel foi uma bênção, né? Foi o homem que ungiu o rei Davi e fez parte de momentos tão importantes na história, porque um dia uma mãe ousou sonhar os seus sonhos, mas também colocar para Deus, né? Quando as coisas encaixam, aí só... É verdade. Aí só vai, né? Só tem como dar certo mesmo. Quando a gente não faz a nossa vontade, mas a vontade de Deus, ele vai nos acrescentando, né? Tudo que a gente precisa, tudo que é de melhor na nossa vida, quando a gente consegue deixar o nosso eu, né? Colocar Deus no centro da nossa vida, com certeza é bem melhor, né? As coisas se encaixam, né? Verdade. Então tu te identifica com a Ana por causa do filho dela, da questão da fé, né? Não, é uma mulher de fé, porque a gente não tem como, né, não lembrar de Ana, uma mulher de fé, tanto que ela foi considerada até como, imagina, embriagada, mas ela estava apenas sussurrando na presença do Senhor, porque ela sabia que ela estava colocando tudo ali aos pés de Deus, né? E quando a gente entrega tudo aos pés de Deus e não vai com a nossa própria força, aí tudo vai certo. Porque quando a gente vai lutando com as nossas próprias forças, logo a gente acaba, cai, né? E a gente não tem força para isso, né? Mas com ela a gente aprende que se a gente entregar para ele, a força dele é infinita. E compartilhando também um pouco do teu testemunho, né? Talvez no momento ali que tu perdeu teu filho, tu pensou, poxa, não vai mais. Sim, e agora? E agora, né? Como é que vai ser? Mas Deus, né, honrou a tua vida. E tá aí agora, 15 anos, né? 15 anos, nossa, Samuel. É verdade. E também, né, que nem eu mexia, vou entregar no tempo. Também, vou entregar no tempo. Já nasceu entregue no tempo, desde pequeno. Que ele seja um profeta também, né? Que a gente possa, né, ver que Deus, ele com certeza, quando a gente entrega a nossa família, né, aos pés dele, com certeza ele vai nos honrar, ele vai nos abençoar. Amém, é isso. Quer deixar um último recado então pro pessoal e Letícia, com base em tudo que a gente conversou? Um conselho, né? Se pudesse dar um conselho, resumir tudo Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que tu sonha, aquilo que tu queres. Independente se alguém vai te dizer, tu não vais conseguir, tu não é capaz. Porque essa força não vem nem de ti e nem de quem está te falando. Essa força, ela vem de Deus. O sim e o amém vem de Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Mas e se ele não fizer, não é porque a tua vontade vai prevalecer, porque é a vontade de Deus. Ela prevalece em nossas vidas, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela sempre vai prevalecer. Então não desista. Se você tem algo ainda que você não concretizou na sua vida, coloque os pés do Senhor, que Deus ouve. No tempo oportuno, Ele vai derramar a dádiva e a bênção na tua vida. Amém. Amém. É isso aí, olha só que legal, quantos ensinamentos legais a gente tem, né? Eu queria agradecer a Letícia, né, por ter vindo, eu que agradeço, exposto o seu tempo aí para compartilhar, né, conosco da uma mulher que ela admirasse, do testemunho dela, né? E agradecer também a todos que nos assistiram aí nesse vídeo. Deus abençoe vocês. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para que o teu dia seja melhor. E se foi assim, curte ele, comenta aqui embaixo, compartilha com as tuas amigas, compartilha com quem precisa de repente de um milagre e pode ser estimulado através desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, comenta aqui embaixo o que tu gostaria de ver. A gente ainda tem mais 2 vídeos da série de Mulheres Incríveis, na verdade 3, e vai acabar que não vai ser só em outubro, vai dar uma esticadinha.
tinha. Mas então não perde nenhum. Em novembro eu tô preparando uma série super legal de um livro que eu li, que vai render vários vídeos e vai ser muito, muito especial. E não esquece nunca que Deus é o segredo. Um beijo e até o próximo vídeo.